dia a todos. Sou Matias Pereira Chu, R2 Serviço de Urologia do Hospital Federal da Lagoa. Hoje a gente vai apresentar o artigo, então. Sistema de pontuação VIRADS, uma cartilha para urologistas. Esse é um artigo de revisão que foi publicado no International Brazilian Journal of Urology. Ele é um head of print, ou seja, um artigo que já foi aceito em fevereiro de 2022, mas ainda não foi publicado. Foi elaborado por autores americanos, italianos, japoneses e 2 brasileiros. Então, uma breve introdução sobre o que o artigo vai abordar, que é a neoplasia de bexiga. A gente sabe que a neoplasia de bexiga é a segunda mais comum no trato genito-urinário, só perdendo por câncer de próstata. A importância dela, então, em 2018, ela foi responsável por 550 mil mortes ao redor do mundo e 200 mil mortes só na Europa. O fator de risco mais predominante, principal, é o tabagismo, podendo variar bastante conforme a carga tabágica. Lembrando que a gente tem a exposição também ocupacional, os trabalhadores com petróleo, tinta, tem esse fator de risco também, que é importante. E tem uma predominância de sexo masculino, pode variar de 1,3 até 4 em algumas regiões do sul da Europa. A importância da gente fazer o estadiamento correto do câncer de bexiga é exatamente para definir se ele vai ser um câncer de bexiga músculo invasivo ou não, porque isso muda todo o tratamento que a gente vai expor para o paciente. A gente sabe que o paciente, num diagnóstico inicial, até 30% dos casos já tem uma invasão da camada muscular. E mesmo com todo o avanço que se chegou até 2018 em relação a diagnóstico, estadiamento, a detecção precoce não tem eliminado as chances de progressão da doença e a recorrência. 10 a 20% dos casos que não são músculo-invasivos no primeiro diagnóstico vão evoluir para uma doença invasiva. E a recorrência chega a 70% ao longo dos anos. O prognóstico ainda é bem reservado, 50% de sobrevida em 5 anos, e para doenças metastáticas, 15%. O estadiamento hoje ele é feito pela RTU, né? Por mais que tenha se avançado também fazer uma RTU em bloco, a gente sabe que há muita baixa sensibilidade para a camada muscular. Então, foi feito alguns estudos que chegou-se a até 30% a mortalidade é maior nesses pacientes que são subestadiados por RTU. 2 séries de Frischmann e Ark, elas viram que a taxa de estadiamento incorreto na primeira RTU chegava até 48%. Então, isso pode prejudicar bastante o paciente, né? A história de RTU prévia, várias lesões, isso também é um preditor independente do subestadiamento. E até então a gente não tem estadiamento possível sem ser a RTU que tem os riscos, por ser um procedimento invasivo, risco de perfuração. O artigo traz que pode chegar até 5% esse risco. Então, pensando em todas essas análises, né, tanto do fator de risco, de perfuração e de a gente ter subestadiamentos, que foi criado, então, o VIRADS. Ele foi organizado em 2018, primariamente, por um grupo multidisciplinar de radiologistas, urologistas, patologias e radio-oncologistas, para começar a padronizar as ressonâncias magnéticas para que se estabelecesse esse protocolo. Justamente, a principal função do VIRADS seria diferenciar, então, quando vai ser músculo invasivo e quando não vai ter doença músculo invasiva. Foi seguir os protocolos de alguns precursores que já existiam, né? O VIRADS e o PIRADS, que é o que a gente mais usa aqui no serviço. O que inclui, então, esse protocolo do VIRADS? Quais são as etapas? São 3 etapas primordiais. Primeiro, a preparação do paciente. Então, eles enfatizam que o paciente tem que urinar 4 horas antes do exame, tem que tomar de 500 a 1 litro de água, para que, com isso, a bexiga consiga ficar repleta, com 250, 300 ml, para que a cúpula vesical seja bem visualizada e para que não tenha uma falsa imagem assim, de espessamento vesical que não seja correto. Posteriormente, eles enfatizam os 3 protocolos de aquisição de imagem, que é uma ressonância multiparamétrica, então a gente vai ter 3 parâmetros avaliados,
tanto um T2 ponderados, depois uma parte da difusão, a difusão ponderada, e a terceira etapa, que seria a perfusão, com contraste. E, posteriormente, eu vou citar como que seriam organizados os protocolos de interpretação dessas imagens. Aqui, coloquei o quadro que o artigo traz, o que seria visualizado em cada uma das etapas. O artigo ele coloca que vai ter uma classificação de categoria de 1 a 5, como mostra aqui no quadro, para cada uma das etapas. Então, ele vai categorizar classificação 1, 2, para a primeira etapa da ressonância, que seria o T2. Depois ele vai fazer a parte da perfusão com contraste, que vai categorizar de novo. E, por último, a difusão. Então, ela vai ter uma categoria diferente para cada uma das etapas. Elas podem ser concordantes ou não. Então, aqui eles elencam que cada etapa vai querer avaliar. De forma geral, o T2 é mais uma etapa morfológica, então a gente vai ver o tamanho da lesão, a topografia. Não é a melhor para definir se tem invasão da muscular. Então, eles usam muito mais as duas outras etapas, tanto de difusão como a de perfusão, para exatamente, a partir, por exemplo, da difusão, onde a gente consegue ver sinais na ressonância diferentes a depender do tecido, ali eles conseguem avaliar melhor se tem invasão da muscular. Vai ter um exemplo mais para frente que vai ficar mais claro isso. Aqui eles colocam, então, um exemplo esquemático da avaliação na fase T2 e o que seriam as 5 classes do VIRADS. Então, o VIRADS ele vai de 1 a 5, lembrando que 1 a 2 seria muito improvável de ter invasão da muscular e de 4 a 5 seria muito provável. O VIRADS 1 ele vai ser sempre uma lesão esofítica menor que 1 centímetro e que vai ser visualizada essa camada interna, que é composta por urotélio e a lâmina própria. Aqui representado em preto seria a camada muscular. Então a gente vai ter a definição bem exata que não tem invasão, ou seja, a gente consegue diferenciar bem as estruturas. Um VIRADS 2 ele vai continuar podendo ser uma lesão esofítica pedunculada, mas pode ser uma lesão céssio já. Se for uma lesão céssio, nunca vai ser VIRADS 1. Então, ela vai ter que ser maior que 1 centímetro, se for pedunculada, e aqui a gente já começa a ter algumas diferenças do VIRADS 1 em relação a essa visualização da lâmina própria. Pode ser visualizado ou não. O VIRADS 3, eles já colocam como seria uma classificação que a gente não consegue nem os componentes do VIRADS 1 e 2, e nem os componentes do VIRADS 4 e 5. Então, seria quando eles não conseguem definir com exatidão se a camada muscular é respeitada e nem a lâmina própria. O VIRADS 4 já seria possível visualizar essa invasão da camada muscular, e o VIRADS 5, além da invasão da camada muscular, tem a invasão da gordura perivesical. Por que é tão importante, então, ter a classificação em cada uma das etapas? Esse quadro mostra aqui as diferentes formas que vão se tomando para cada classificação, né? Então, por exemplo, um paciente que tem uma categoria pelo T2, como seria um VIRADS 3, ele pode tanto estar sendo subestadiado como superestimado essa lesão. Então, um VIRADS 3, um T2, ele pode virar tanto um VIRADS na classificação final 2, como pode ser um concordante, ser um VIRADS 3, como pode ser um VIRADS 4. Então, eles colocam que o T2 é importante mais para morfologia, mas quem vai definir que são dominantes são as sequências da perfusão e da difusão. Então, nosso quadro aqui de uma categorização final do VIRADS. Aqui o artigo traz algumas imagens aqui para exemplificar. Então, aqui a gente tem uma paciente de 72 anos que tinha hematura macroscópica, que foi classificada no final como uma imagem T2, um VIRADS 2. Aqui na primeira imagem, então, a gente consegue ver a lesão vesical e a gente consegue ver que a parede, a camada muscular, ela está íntegra, não tem nenhuma suspeita de invasão. Na sequência B aqui, na sequência C, já é pela difusão. Então, a gente vê um realce heterogêneo da lesão, mas não comprometendo a camada muscular. E na imagem D, a gente também consegue ver que a camada muscular não tem nenhuma alteração, independente da etapa. Então, a pontuação final desse exemplo foi um VIRADS 2. Aqui eles colocam outro exemplo. Eles mesmo relatam que no artigo fica difícil de identificar todas as camadas.
é porque foi feito um protocolo, né, do VIRADS, que a imagem vai ser fácil de ser analisada, né? Então, aqui eles colocam que não tem uma lesão que compromete a cúpula vesical e que, num primeiro momento, parecia, pelo T2, que não estaria comprometendo a camada muscular. Mas aqui a gente vê na imagem B que a gente tem essa interrupção do contraste, comprometendo a camada muscular, aqui, já no corte coronal. E aí tem as sequências dos outros cortes axiais, que acabam confirmando no pós-operatório do RADS 4, de invasão da camada muscular. Eles padronizam, então, elenco a importância de padronizar esse laudo da ressonância e quais os quesitos que são necessários para isso. Então, a indicação clínica de por que está fazendo a ressonância, uma breve descrição do protocolo, então, para que se tenha uma homogeneização desse protocolo. As descrições, além da localização, da morfologia, tem que ser feita em cada uma das etapas da ressonância, T2, a difusão e a perfusão. É importante também ter a avaliação da extensão transmural, se tem invasão de outros órgãos, qual que é o status linfonodal do paciente e o status ósseo. E aí, no final, dá a categorização do VIRADS. Outra preocupação que o estudo mostra é, como é um protocolo bem recente, foi feito em 2018, qual que seria a acurácia desse protocolo, né? Então, eles elencaram estudos que foram elaborados desde 2019 até 2020 para justamente ver qual que é a concordância do exame pré-operatório para depois o desfecho anatomopatológico, né? Então, eles citam esse estudo aqui do Jutsi, um estudo italiano, prospectivo, que reuniu 231 pacientes, que a concordância interobservadora, ou seja, de todos os radiologistas que avaliaram, ela chegava a 92%. Isso avaliando categorias sempre iguais ou maiores que 3, então RADS 3 ou mais. E aí sempre usando como padrão a ressecção transuretral ou a cistectomia. Eles citam também as primeiras meta-análises que já foram feitas, por mais que incluam poucos estudos, ainda 6 estudos, também teve uma estatística de acurácia de 94%. Isso mostra que por mais que seja inicial, ainda os estudos é bem promissor. Quais são as perspectivas, então, para o uso do VIRADS? Ele foi montado, primeiramente, para pacientes que não tenham sido submetidos a nenhuma ressecção prévia, ou seja, seria um pré-operatório, né? Então, eles colocam que vai ter que ter mais avanços da parte da ressonância para diferir bem o que seria uma imagem pós-operatória, com inflamação ou infiltração, ou o que seria uma imagem realmente da lesão. Eles colocam também que é importante incluir dados associados, por exemplo, com hidronefrose, que ainda não está no protocolo, que isso pode mudar qual a proposta terapêutica do paciente. E eles aventam que possivelmente possa ser também usado para acompanhamento, ou seja, pacientes que fizeram uma RTU prévia. Hoje a gente sabe que o protocolo, por exemplo, para não músculo invasivo, a gente fazer cistoscopia, né? Então eles acreditam que possa, porventura, a ressonância servir também como esse acompanhamento, ao invés ou em concomitante com a cistoscopia. E concluindo o estudo, então, eles colocam que a ressonância tem que evoluir bastante ainda, mas que ela tem um potencial, pelo VIRADS, de servir, de alterar, né, como o câncer de bexiga é monitorado. Eles acreditam também que isso possa aumentar as estratificações de risco que já existem, né, tanto do sistema europeu, do sistema espanhol e do americano, que ainda não consta nenhum guideline recente, até 2021, a ressonância como protocolo, e que o uso do VIRADS ele pode melhorar tanto o diagnóstico, o estadiamento e a vigilância desses pacientes. Porque não só o câncer de bexiga músculo invasivo vai trazer tantas complicações, mas a gente sabe que pode alterar muito a qualidade de vida, mesmo o paciente que não seja portador do câncer não músculo invasivo, ele tem a qualidade de vida muito afetada. Então, a ressonância poderia elencar melhor esses pacientes e não submeter o paciente a um exame mais invasivo. Seria isso.